Olá, sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui. É um prazer te receber nesse ambiente de troca. Eu sou Raquel Lage e se você está aqui é porque você recebeu de alguma forma uma revistinha como essa que tem o título Além das Notificações. E é muito provável que você acessou um QR Code que tem aqui atrás. Eu estou muito feliz porque você tenha acesso a esse material. Hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas importantes que vão para além das notificações. Eu sei que você já deve ter lido o conteúdo dessa revistinha, já deve ter aproveitado alguns insights e aprendizados que ela trouxe, mas aqui a gente vai ter a oportunidade de aprofundar ainda mais e com uma profissional da saúde excelente que já eu vou apresentar para você. Antes disso, eu quero dizer que, além deste material, deste conteúdo que a gente está apresentando agora, você encontra nesta página outros materiais, outros recursos que você pode estar acessando dependendo da sua necessidade. Então, você vai encontrar um ícone escrito "Preciso de ajuda". Caso você precise de ajuda de algum profissional, é só clicar nesse ícone que você será direcionado ao WhatsApp, onde você vai conversar com alguém que vai te direcionar a um profissional para te ajudar. Você também tem um outro ícone escrito assim, ó, faça um curso gratuito. Hoje em dia nós precisamos estar sempre aprendendo. E aprender nunca é demais, coisa boa é estar aprendendo. Você pode acessar esse ícone aí e fazer um curso gratuito aqui com a gente. Vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Também tem um outro ícone onde você pode tirar as suas dúvidas, a dúvida que você tiver. Então, isso vai ser muito bom para você. E por último e não menos importante, tem um ícone onde você pode conhecer a Clínica Oásis Paranaense. Olha que legal. Atrás da sua revistinha também tem uma foto desta clínica, um lugar maravilhoso onde você consegue se reconectar consigo mesmo e também ter uma vida mais plena, sabe? Ficar melhor com você mesmo, com Deus, enfim. Eu tenho certeza que será uma boa experiência caso você tenha interesse por conhecer a Clínica Oásis Paranaense. Bom, aproveite bastante o material que tem aqui nessa página, ok? E hoje eu quero apresentar para vocês a profissional que vai estar conversando aqui com a gente sobre esse tema que vai para além das notificações. Você sabia que existe um transtorno que está relacionado a essa condição, dessa vontade de estar sempre ligado com a tecnologia? Pois é o que nós vamos conversar com a psicóloga que está aqui com a gente, a Daniela Guimarães. Seja muito bem-vinda, Daniela. Prazer te receber aqui. Ela que é psicóloga ambulatorial e domiciliar. Ela também é voluntária na Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. Ela é coautora do programa de Educação Emocional, também pesquisadora de iniciação científica. Olha, tem um currículo muito legal aqui, então a gente já sabe que vamos aprender muito aqui com ela. Tudo bem, Daniela? Seja muito bem-vinda. Oi, Raquel. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre saúde mental, para falar sobre a revista, que é um material que foi preparado por profissionais que se dedicaram para trazer recursos, estratégias, habilidades para que nós, pudéssemos trabalhar na nossa própria casa algumas ferramentas para nos ajudar, para falar desse tema também muito importante com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Então, é uma oportunidade que nós temos de cuidar não só da nossa própria saúde mental, mas também da saúde mental de quem nós gostamos e amamos e prezamos também, né? Isso mesmo. E falando em falar sobre os vizinhos, sobre a nossa família, falar para essas pessoas, a gente sabe que hoje a gente vê muito e com muita frequência, todo mundo hoje anda conectado.
Com certeza. Todo mundo está conectado. Todo mundo gosta e tem curiosidade de olhar as notificações quando chega logo ali, plim, né? Tá todo mundo ligado e antenado a isso daí. E a gente sabe que isso pode trazer, pode, né, dependendo da pessoa, mas traz um risco muito grande à saúde mental. E é isso que é a proposta, né, dessa campanha, alertar, né, o perigo, porque não é simplesmente porque está na nossa mão, é que a gente precisa necessariamente estar extremamente ligado a isso daqui. E já fica a dica, a gente vai trazer estratégias aqui para o enfrentamento disso aqui, que a gente nem falou o nome ainda, né? Vamos falar para o pessoal o nome desse transtorno? Sim, né? Então a gente precisa dar nome, né? Isso. Vamos dar nome, então, a esse transtorno que a gente está aqui falando, né? E qual que é o nome, então, né? Essa revistinha vai trazer para nós, então, sobre nomofobia. Parece uma palavra estranha, né? Parece o nome de um bicho, mas não é, né? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Nomofobia é uma fobia parecida com as que a gente já conhece por aí, né? Algumas pessoas têm fobia de altura, outras fobia de lugares cheios, fobias de aranha, lugares fechados. Nomofobia vem trazendo para nós sobre a fobia de estar sem acesso às telas, sem acesso aos celulares, né? De alguma forma conectado. Então, é esse medo, é essa angústia de alguma forma, né, não estar aí, então, sempre disponível online, né? Sempre nessa postura de, se eu não estiver conectado, alguma coisa vai acontecer e eu não vou ficar sabendo, eu vou ficar de fora, né? É um sentimento de perda, se poderíamos dizer Sim. assim? Para algumas pessoas é como se fosse, né? É como se realmente estivesse perdendo a si mesmo, né? Ficando fora da conexão online, né? Hoje nós vemos que o celular se tornou como quase um membro do corpo que Uma tá extensão do uma próprio extensão, né? As pessoas não querem ficar sem, é o tempo todo se ausenta um pouquinho, sente falta do aparelho, já começa a desconfiar das pessoas do lado e alguém pegou, eu perdi, o que eu faço agora? Então a gente vê que cada vez mais, até mesmo as crianças têm ficado, né, dependentes da tela, tanto emocionalmente, o que é o principal, mas até o cognitivo, né? Nós vemos que as crianças têm sofrido muito com esse abuso do uso das telas e têm sofrido quando não têm acesso. O que pode acontecer com qualquer uma. A bateria acaba, fica sem o acesso à internet e aí vem todo aquele sofrimento de ficar sem o acesso, sem saber o que está acontecendo nas redes sociais, se alguém mandou uma mensagem, se alguém curtiu aquela foto que você postou, se alguém não gostou, né, do que você postou. Então, traz toda essa questão também de autoestima, de validação, de relacionamento social, de questão de construção de raciocínio, de suportar até mesmo a frustração e os sentimentos que as pessoas tendem a colocar como ruins também, né? A gente vem trazendo também a reflexão, né? As telas trazem que tudo tem que estar bem o tempo todo, né? A gente não quer se sentir mal, a gente quer sempre estar nesse lugar confortável. E isso não quer dizer que a tela, né, o celular, no caso, a nomofobia, ela está relacionada diretamente ao celular, né? Isso não quer dizer que a gente não necessite do uso do celular, o que hoje é uma ferramenta de extrema importância para trabalho, né, para comunicação rápida, né? Isso é completamente importante para o ser humano hoje, que eu me lembro que na época que eu namorava, namorava por carta, escrevia carta e demorava 3, 4, 5 dias para a carta chegar e estava tudo bem. Hoje a gente não consegue se imaginar numa condição como essa, né? Porque como hoje eu me comunicaria com alguém com 3, 5 dias assim para chegar uma notícia? E estava tudo bem, ninguém vivia uma ansiedade por conta disso, porque essa era a realidade da época. E, nossa, e assim falando, né, parece que eu sou tão antiga. Mas é porque a internet, ela é recente, né, e tomou uma proporção, ela teve um avanço muito rápido.
muito rápido. E isso fez com que a gente quisesse acompanhar essa velocidade. Eu acho que o que mais atrapalha o ser humano é querer acompanhar a tecnologia. Nós não somos a tecnologia. Sim. Nós vivemos em um mundo tecnológico, mas nós somos seres humanos. E o ser humano ele foi criado para se relacionar, para se comunicar com pessoas. E o uso da tecnologia, o uso excessivo do celular, ele fez com que a gente perdesse essa conexão, esse relacionamento, né? Então, eu saí esse final de semana com os meus meninos, né, a trabalho. Então, quando eu voltei à noite, eu prometi para eles que a gente ia jantar num lugar que eles gostam, né, lanchar, porque tem um parquinho, né, por isso que eles amam. E eu estava sentada esperando chegar o lanche, e eles no parquinho brincando, e ao meu lado uma família de 4 pessoas, todos 4, sem dar uma palavra, Conectados. todos 4 conectados. Todos 4 ali com o celular na mão. Então, assim, saiu de casa para ter um momento de família e não viver um momento de família. Sim. Então, o uso do celular está tirando, ele cria, na verdade, a internet, as redes sociais, né, o celular, ele foi criado para gerar conexão, mas nós estamos vivendo, por conta dele, desconectados. Sim, talvez esse seja o ponto-chave, eu acho que a gente pode promover nessa discussão, né? Se fala da internet, hoje da inteligência artificial, para otimizar o tempo, né? Para a gente ganhar tempo, para a gente conseguir ter mais conexões, né? Para a gente ter mais tempo de qualidade. Mas será mesmo que toda essa tecnologia, toda essa inovação, todas essas criações estão de fato, né, permitindo as conexões reais? Ou estão criando cada vez mais ambientes virtuais para se conectar? Então, como você colocou, né, nós saímos para ter um momento em família, mas ele é atravessado pelo aparelho, pelo celular. Então, as conversas já não são mais profundas. É o pai que não sabe, por exemplo, o que o filho faz durante a semana, quais são as atividades, como anda o acompanhamento escolar dessa criança, a rede de amigos, se aquela criança está sendo exposta, né, a algum perigo, a algum risco. Não tem ali um diálogo sobre também esse ambiente que favorece 1 milhão de coisas, mas também oferece muitos perigos, oferece muitos riscos, principalmente se você é uma criança e um adolescente que está começando ali a vida ainda, está se adaptando. Então, esse imediatismo, talvez, de querer acompanhar os avanços, acaba promovendo esse espaço de, mesmo não estando preparado, mesmo não estando ainda, né, na formação completa para absorver todas essas informações, eu acabo, né, nessa pressa, já disponibilizando desde bebê, já é a era da tecnologia, né? O bebê já nasce sabendo mexer no celular. Mas será que é o correto, né? Será que não estamos substituindo o real por o virtual? E quais são aí, então, os benefícios, né? Quais são os benefícios, então, de estar substituindo? Mas quando você olha, os benefícios são poucos. Tem sido poucos nas relações os benefícios. As pessoas já não estão mais sabendo se relacionar umas com as outras. Não suportam mais. Porque se eu te ligo de chamada de vídeo e a gente precisa ter uma conversa e essa conversa fica difícil, eu desligo. Se eu não estiver confortável com aquela conversa. Simples, desligo, falo que a conexão caiu. Mas e aqui? Quando nós estamos aqui uma de frente para a outra, o assunto fica difícil, eu começo a ficar ansiosa, frustrada. Para onde, né? Eu preciso comunicar o meu desconforto. Então, eu vou trabalhando as minhas habilidades socioemocionais. O que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas não suportam, né, as frustrações, as ansiedades, até aquelas que são necessárias, né, que fazem parte do dia a dia, né? Cria-se um ambiente onde tudo é confortável, tudo é perfeito, né? E que perfeição é essa? Qual é o custo dessa perfeição também, né, online? Será que ela realmente é uma perfeição real? Quais são os benefícios de acompanhar essa
caminhada da tecnologia. E falando nisso, agora que a gente já descobriu o que é essa tal nomofobia, nós queremos descobrir quais são os sintomas. Porque, por exemplo, eu tenho o celular aqui na mão, estou usando hoje, né, a trabalho, e eu sei que talvez o pessoal que está assistindo aqui esteja com o celular, né, muito provável, né, do que está usando aí um notebook, enfim. Está aqui com o celular também, usando para uma boa causa, né, para aprender e tal. Então, nós estamos usando para uma boa causa. Descobrimos que a nomofobia é o uso excessivo, aquela necessidade tal de você estar conectado, de você não perder nada, como se fosse uma extensão do corpo e tudo mais, já discutimos sobre isso. Mas quais são os sintomas? Por exemplo, eu preciso saber, eu estou usando aqui para o trabalho, mas será que eu tenho essa fobia? Então, quais são os sintomas que ela apresenta para que eu descubra? Isa. Gente, se eu chamar ela de Dani, não se preocupa não, tá? É porque eu confundo sempre Isa com Dani. Na minha cabeça sempre foi assim. Então, Isabela. Então, como é que a gente pode perceber, então, que nosso corpo está manifestando sinais da nomofobia, então? Um dos sintomas mais comuns seria a irritabilidade. Quando eu fico sem, né, estar ali desconectada do aparelho, eu começo a ficar mais irritada, né? E não é uma irritabilidade, não, só de ficar sem o celular. Tudo começa a me irritar. Todo o resto, todo o Sim. entorno, qualquer coisa, você já não tem mais aquela paciência, já não consegue pensar, no caso, assim, para falar. Sim, vai começando a manifestar de pouco em pouco, é gradual, né? Eu começo a ficar irritada, por exemplo, de ter que sair de casa sem o celular, eu começo a ficar irritada, às vezes por ter conversas, né? A pessoa atravessar ali, eu estar naquele momento sem o acesso, e aí a pessoa quer conversar, e eu acabo não conseguindo ter um diálogo. Outro sintoma também é a questão da sudorese nas mãos, né, que é o suor excessivo, então começa a transpirar, ficar ansioso. Nós também precisamos falar sobre a questão da insônia, né? Hoje nós já vemos pessoas que já não conseguem dormir, nem entrar no sono sem o quê? Sem a tela, né? Tá ali com a tela, mesmo que seja só um som ambiente ou para fazer uma iluminação no quarto, mas precisam, né, daquele som, daquela iluminação. Então, uma dependência para dormir também. Então, a questão de uma insônia, a questão do alimentar também. Então, a pessoa sempre come de frente à tela. Então, acaba aparecendo aí o quadro que nós chamamos de transtornos alimentares. A pessoa perde a capacidade de se perceber saciada. Ou ela come muito, porque ela não está prestando atenção ali na refeição, e ela acaba comendo até mais do que o corpo precisaria naquele momento daquela refeição, porque a concentração dela está no que ela está vendo, ou ouvindo, ou jogando, por exemplo. Ou nós temos a questão ao contrário, né? Nós vamos para um outro extremo, a questão de perder o apetite. Está tão concentrado ali na tela, está tão imerso naquele mundo, que se perde o apetite. Então, nós entramos no quadro, por exemplo, de transtornos alimentares. Então, uma coisa que era lá na nomofobia já caminhou para um outro quadro e, às vezes, né, a gente não associa, mas pode se associar. Muitas crianças, por exemplo, têm questão de seletividade alimentar, não se alimentam, entram no quadro de desnutrição, de baixa de vitaminas, e você percebe que são questões alimentares associadas à questão da nomofobia, do abuso de telas. Nós também temos as questões intestinais das pessoas que são dependentes da tela, para a questão de quando vai ao banheiro, fazer suas necessidades. Se não tiverem com as telas, já não conseguem mais evacuar naturalmente e acabam tendo quadros de quê? De prisão de ventre, né? De ressecamento das fezes.
Então, é um quadro que às vezes a gente não para para pensar que pode agravar nessas outras situações. Então, os iniciais seriam esses: a irritabilidade, a ansiedade, a insônia, a sudorese excessiva nas mãos, alguns movimentos repetitivos, né, balançar muito as pernas, ou estralar muitos os dedos ali, né, porque vai ficando sem aquele momento, aí o corpo quer extravasar aquela ansiedade de alguma forma, roer as unhas. Então, tudo isso aparece, são sintomas e sinais de um quadro de nomofobia. Aquele também imediatismo de você não ter paciência para esperar algo, né? Você não espera mais do que 5 minutos, você está surtando. Ficar na fila, nem pensar, né? Hoje em dia, ainda mais que você resolve tudo no celular, esquece fila. Uma fila seria, né, a pessoa tem necessidade de ficar numa fila, de esperar ser chamada, já fica ali enlouquecido. Imagina mandar carta, igual você falou. Sem chance. Sem chance, Eu estou né? imaginando agora um centro clínico que eu levei meu filho um dia desses e várias pessoas, né? Tinha bastante pessoa, tinha uma televisão ligada e ninguém prestando atenção na televisão, todo mundo ali com o celular. E aí tinha um nome, nessa mesma televisão liga e também ela do nada apresenta a chamada, né, o número da chamada, além do número, né, do seu código ali, que é o seu número de chamada, também o teu nome. É apresentado na tela o nome, o número ainda é falado em áudio, né, e chama, nada dessa pessoa aí. E foi, passou pro próximo, daqui a pouco se levanta um rapaz e disse: mas por que já está no número tal e o meu? E foi olhar, não, já chamou há muito tempo. Ele nem percebeu. Então, quando você mexe ali com a concentração, né, que isso aqui tira extremamente a concentração do torno, é por isso que acontecem muitos acidentes, né? Quando você mexe aqui com a concentração, você também ativa algo que inibe a sua criatividade, né? Então, você aquela pessoa que poderia ser tão criativa, talvez no trabalho, ou para gerenciar as suas emoções, ou para conversar com alguém, resolver algum problema, ela já não consegue mais pensar, porque ela está tão ali imersa em um mundo tão imediato, tão rápido, tão, sabe, que ela não consegue parar, respirar, pensar, ver possibilidades, não consegue. Então, são riscos que a gente não associa, né, todos esses de saúde física, de saúde mental, a gente não associa ao uso do celular. Que louco, né? Sim, cada vez mais nós temos terceirizado as nossas funções. Preciso mandar uma mensagem, eu não preciso pensar mais no texto que eu vou mandar, eu posso pedir à inteligência artificial para escrever uma mensagem para mim e eu te mando, né? Então, eu não preciso mais ir ao banco, né? Os aplicativos estão no celular, eu não preciso mais fazer amigos, né? Eu tenho os amigos online ali, que já estão ali, né, no mesmo ambiente. Então, não preciso sair mais para tomar um sorvete ou frequentar a natação, a academia para fazer essas relações acontecerem, né? Elas estão ali meio que encaminhadas já para mim. Então, realmente, a criatividade está ligada nisso aqui, né? No real, no precisar pensar, construir um raciocínio. Existe um estudo muito interessante, já que nós estamos falando de criança, em que se comparou crianças que tiveram acesso a telas desde bebês e crianças que tiveram acesso a telas só a partir dos 4 anos. Ainda cedo, mas ainda um pouco mais tarde. E se comparou os desenhos dessas crianças, né? Como é que elas eram criativas, de fato, quando pegavam os lápis. As crianças que tiveram acesso desde bebê, eles fizeram desenhos pequenos, com lápis de escrever mesmo, não se desenvolveram ali. Foi coisa rápida, ficaram poucos minutos ali naquela atividade.
Mas as crianças que foram apresentadas um pouco mais tarde a telas, usaram cores, preencheram as folhas, né, com os desenhos, tinham toda uma narrativa construída, né? Não era apenas um desenho, né? Eles conseguiam contar algo a partir daquele desenho. Então, nós pensamos, do 0 aos 6 anos é o momento que mais acontece conexões cerebrais na nossa vida, né? Não só da criança, mas do ser humano. Então, se nesse momento tão importante da vida, ao invés de deixar que a criança crie essas conexões cerebrais, eu já apresento todo um conteúdo pronto, né? Tudo colorido já, ela não precisa colorir, tudo já resolvido, ela não precisa pensar em como resolver um desafio. Cresce um adolescente, cresce um adulto ali com sérias dificuldades socioemocionais de se relacionar e a cada vez vai mais se isolando do mundo. E aí entram em quadros ainda mais vulneráveis, né, que a gente ainda vai falar, mas é importante, uma coisa que começa lá atrás, né, não é que está acontecendo agora. Então, a gente às vezes vai precisar dar alguns passos para trás para entender qual é o cenário real, nós primeiro, né, porque nós também estamos conectados o tempo todo, das nossas crianças, dos nossos idosos também, porque a homofobia não tem idade. É bom a gente destacar isso, às vezes pensa que é só uma coisa dos jovens, né, da adolescência ou das crianças, não. Qualquer pessoa pode, né, estar dentro do quadro da não homofobia, né, seja através do celular, seja através da tela do computador, até mesmo da televisão. É uma tela, né? Passar horas ali vendo uma novela, vendo uma série, um filme, isso também é o quê? Estar dependente, né, das telas. É bom a gente também destacar isso, não é só o celular, né? Tudo que a gente passa a ter uma relação de dependência mesmo, de não se ver sem, e acaba gerando um medo. E um medo, assim, real de não estar conectado àquele aparelho. Tem gente que é um medo de perda, é algo tão profundo que se o celular estragou ou alguma coisa caiu no chão, o filho deixou cair. Nossa, se o filho deixar cair, quebrar a tela, a criança apanha, né, desesperadamente. Isso, gente, isso acontece muito, tá? Apanha, grita e como se isso daqui é mais importante do que a criança. Isso é mais importante. E olha, é muito sério, especialmente pais, né, que tá o tempo todo aqui, a criança, né, tentando buscar atenção. E tem que ter muito cuidado com isso, porque as crianças passando aí pela construção também das fases da personalidade, isso pode dar um sério problema para ela lá na frente por conta da nomofobia, né? Você está tão aqui conectado e você não presta atenção, não dá atenção de qualidade ao teu filho, não se desconecta, não consegue. E hoje, muito mais por conta do trabalho, né? Porque às vezes você fala assim, mas é trabalho, eu estou trabalhando. Então, antes a gente saía do trabalho, ia para casa, ia jantar com a família, ia dormir. O trabalho era outro dia. Hoje você trabalha, né, pra caramba e você ainda traz para casa o quê? Trabalho. Você está na cama com o teu marido, com a tua mulher, você está ali na cama e você está... Mas, amor, esse é o nosso momento. Não, isso aqui é trabalho. Né? Você não consegue se desligar do trabalho. Isso também pode ser um problema. Mas vamos falar de um outro assunto agora. Nós, seres humanos, a gente tem vários hormônios que regem nosso corpo, que são essenciais para a regulamentação do nosso corpo físico e emocional. E eu queria perguntar para você, vamos falar um pouquinho sobre a dopamina, como que a dopamina influencia no comportamento compulsivo em relação às redes sociais? Então, muito importante. Dopamina, né, para a gente entender primeiro o que é um neurotransmissor. E ele trabalha ali no nosso cérebro, né, na questão da recompensa, né, do prazer. Então,
Se eu tiro 10, né, numa prova, a dopamina é ativada, né? É prazeroso. Eu me esforcei e tive ali um bom resultado, agora vem os parabéns e eu me sinto bem. A dopamina funciona como, né, na questão da nomofobia? Os likes, os comentários nas fotos, as curtidas, né, as pessoas que comentam ali, ficam acompanhando a sua vida. É como se a cada segundo você estivesse recebendo uma recompensa, né? Então, eu posto uma foto, uma pessoa curte, eu estou recompensada. Mais uma curte, mais uma recompensa. E aí, aquela sensação de prazer cada vez maior, né? Vou me sentindo melhor cada vez mais, porque mais pessoas estão curtindo a minha foto. E aí, o meu cérebro fica viciado naquela sensação de bem-estar. É tão prazeroso, tão bom, né? Se sentir bem. Então, eu começo agora então, a buscar o tempo todo aquele prêmio, aquela sensação. Então, seja nos jogos, por exemplo, é prazeroso ficar ali jogando, passando horas, porque eu venço um desafio e passo por uma outra fase, e aí eu compro, né, algo no jogo e vou crescendo, vou melhorando, e o jogo vai me recompensando, ele vai me dando prêmios, vai me dando mais vida, vai subindo o meu nível, e mais pessoas querem se aproximar de mim, porque eu estou, né, num nível maior. Então, a gente tem que parar para pensar. Na vida real, não existe essa recompensa o tempo todo, né? Isso é uma característica do campo virtual. Ele está sempre recompensando, porque ele precisa te recompensar para você Estar ali. Para você estar ali, né? Senão, não é mais prazeroso. Então, nós criamos para o nosso cérebro uma recompensa que não é real, que é perigosa e que nos prende nessa sensação de estar sempre recebendo essa carga. Então, nós nos viciamos em dopamina. Nós somos uma geração viciados em dopamina, mas não uma dopamina que é gerada naturalmente, né? Que é promovida por uma situação real, de uma conexão, de algo que eu construí, que tem todo um processo. Não, é uma dopamina imediata, né? Eu recebi agora e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. O meu pote nunca pode ficar vazio. E isso acaba gerando outros quadros, né, psicossomáticos, né, para o nosso corpo. E aí vem os quadros, né, de depressão, quando, por exemplo, eu posto uma foto e não tem tantas curtidas como a anterior. Aí eu começo a me Era o que eu ia angustiar. comentar. Então, isso está completamente ligado à autoestima. Com certeza, né? Porque se aquilo ali depende do meu valor, se aquilo ali diz quem eu sou, então isso pode me trazer consequências, doenças físicas, doenças emocionais. Porque, por exemplo, no dia a dia, como você falou, a gente não recebe isso, não tem ninguém validando aqui a gente o tempo todo, porque não é uma validação ali, né? Nossa, gostei. Você passa o seu dia todo se relacionando com pessoas e é muito provável e completamente natural que você não receba nenhuma mensagem, nenhuma palavra dizendo assim, nossa, gostei do que você disse, gostei do que você fez, excelente o que você falou, muito bom, parabéns. Então, assim, a gente vive, né, com a família ou no ambiente de trabalho e tal, e normalmente, naturalmente, nós não recebemos essa validação. Mas no meu mundo virtual, na minha vida, né, vamos colocar assim, na minha vida, entre aspas, virtual, eu posto alguma coisa e eu recebo ali aquele monte de validação. Opa, então isso daqui é muito mais prazeroso do que a minha vida, do que os meus relacionamentos reais. Então eu me distancio dos meus relacionamentos reais para o mundo virtual, porque aqui é mais prazeroso, porque aqui é melhor. E isso vai mexer com a minha autoestima. Sim, nós estamos falando aí da questão da validação externa, né? Eu estou sempre olhando para fora para entender como eu me sinto aqui dentro. Uhum. Então, se lá fora as pessoas estão curtindo, estão dando ali os coraçõezinhos, os joinhas, então eu me sinto bem. A partir do momento em que eu não recebo, né, externamente essa validação, então eu já começo a me sentir ansioso, angustiado,
Começa a pensar, o que eu vou fazer agora para conseguir essa validação novamente? E aí tem a questão da autoestima. A minha autoestima, ela fica ligada sempre ao que o outro espera de mim. O que eu posso fazer para que o outro goste mais de mim, para que o outro goste disso que eu faço? Então, cria-se, sim, uma nova personalidade, né? Porque essa aqui não é suficiente, né? Aqui fora eu não tenho o que eu tenho no ambiente virtual. Então, eu crio essa nova persona aí, onde as pessoas se agradam, mas ao custo de sempre estar se comparando, né? Sempre preciso estar melhor, chegar em outro lugar. Eu chego aqui, eu preciso ir para lá. E é questão também de se comparar com outras realidades, com outras pessoas. É muito comum dentro da questão da autoestima, né? Fulano teve tantas curtidas postando isso, eu tive tantas curtidas postando aquilo, como é que eu faço para chegar naquele lugar, como eu faço para parecer com aquela pessoa, é ser mais magro, é mudar o meu cabelo, é mudar as pessoas que estão à minha volta, é mudar de trabalho, é ir para um novo país. Então, eu sempre estou olhando como chegar num lugar, invalidando tudo que eu já construí, tudo que eu tenho de bom também, escondendo Todos os muitas seus vezes, né, valores. os meus valores, aquilo que é importante para mim, para chegar num lugar que idealizaram para mim que é o lugar certo para eu estar, ignorando aquilo que de fato talvez seja importante para mim. É comum no consultório os pacientes chegarem, mas eu olho a vida do fulano e ele tá lá naquela casa, no É a carro. pressão da vida perfeita. Sim, olha os filhos dele, ele já casou e está construindo aí, ganhando X por mês. E olha aqui, eu ainda estou na faculdade, olha, eu ainda estou nesse trabalho, no estágio, não tenho relacionamento, o meu relacionamento não está perfeito. E eu costumo perguntar, mas por que você quer estar nesse lugar, né? Por que essa comparação? Você quer estar onde o fulano está? O que te motiva a estar nesse lugar? E muitas vezes não tem resposta. Só quer estar naquele lugar porque é naquele lugar onde se tem os muitos likes, né? As curtidas. Interessante. E quando a gente fala sobre essa pressão social da vida perfeita, eu me pego pensando que às vezes nas redes sociais a gente segue pessoas apenas por esse único motivo. A vida perfeita que eu gostaria de ter. E aí se você for fazer um checklist ali, uma revista das pessoas que você segue, quais de fato você segue porque vai te trazer um aprendizado para crescimento real, para você amadurecer, para você ser melhor como pessoa, para você estar mais perto de Deus, para você buscar se relacionar melhor. Sim. Quantas pessoas? Muitas pessoas vai fazer aí um checklist que não vai encontrar ninguém. Mas às vezes você pode até encontrar 1, 2, 3 que vai agregar algum valor. Olha, eu desafio você a fazer um checklist aí na sua... É checklist que se chama? Sei lá, fazer uma faxina. Vamos dizer assim, Sim. fazer uma faxina aí na sua rede social e tirar todo mundo que não te agrega, que está ali apenas porque você, na fase em que você não conhecia o que a gente está conversando aqui, seguiu apenas porque, ai, que vida perfeita, um dia talvez eu pudesse estar assim, já que eu não estou, mas pelo menos eu sigo essa pessoa. Quantas pessoas você segue porque de fato está trazendo um crescimento, um amadurecimento, está te proporcionando saúde, né, em todos os aspectos. Sim. Eu acho que você vai eliminar pelo menos por baixo 90% das pessoas que você segue, não vai? Sim, com certeza, né? E substituir, né, essas pessoas por conteúdos, assim como esse que nós estamos produzindo agora, que tragam, né, essa questão da gente começar a pensar onde eu quero estar, né? Já que eu passo tanto tempo, né, conectado
como eu posso transformar esse tempo conectado de uma forma saudável, como uma estratégia, como uma ferramenta que eu utilizo, e não uma ferramenta que me utiliza, né? Não algo que me usa, mas que eu use, né? Que eu tenha poder sobre ele, né? Quanto tempo eu tenho gasto já que eu estou nas telas, né? Com bons conteúdos, com vídeos que me ensinem algo, que promovam qualidade de vida, né? Às vezes eu sigo tantas pessoas que falam sobre estilo de vida desportiva, que praticam esporte, mas qual foi a última vez que eu saí para correr ao ar livre? Qual foi a última vez que eu saí para dar uma caminhada? Eu sigo pessoas que falam de família, mas qual foi a última vez que eu, de fato, sentei e almocei com a minha família sem estar ali com o celular? De fato, olhei para a pessoa que eu estou casada, convivo ali dia após dia e parei, né, para ouvir, ser ouvido, olhar e brincar com as crianças. Então, muitos dos conteúdos que nós consumimos têm boas dicas, mas essas dicas estão indo para onde? Né? Como é que a gente tem colocado elas em prática? Eu acho que boa parte dessa faxina é isso. Falar assim, gente, eu estou guardando tantas dicas boas aqui, tem tanto conteúdo bom, mas... Não estou fazendo nada com eles também. Né? Então, eu vou otimizar esse tempo para quê? Né? Esse tempo que eu tenho economizado vai para onde? Para ficar mais tempo na tela? Talvez também a gente pode parar para pensar quanto tempo nós temos gastado, né, com as telas, e esse tempo é rede social, é jogo, é trabalho, né, para a gente entender qual que é o uso realmente, né, qual que é o nosso maior tempo gasto e no que nós temos gastado esse tempo também. Inclusive, a gente consegue acessar isso no próprio celular. Qualquer celular, você consegue em configurações, ir lá em bem-estar, né, e você descobre quanto tempo de uso você tem usado na última semana. E todos os dias ali te mostra o seu tempo de uso. E você dá uma olhadinha aí só por curiosidade para você se espantar com a quantidade de tempo que você tem usado aí o celular. E você vai ver mesmo se você tem nomofobia ou não. Vamos ver, talvez você esteja pensando aí, mas eu não tenho isso não. Dá uma olhadinha aí na quantidade do tempo de uso. É chocante, já fiz isso, vai lá. A gente precisa se assustar para entender que precisa ter uma mudança, que não está legal. Ver os números ali, né, as porcentagens de tempo gasto no quê. É para trabalho, mas quando você vai ver lá, né, a estatística que o telefone apresenta, o maior tempo gasto é em rede social. E o seu trabalho não é um trabalho que precisa estar na rede social, ou é em jogos, né? Então, a nomofobia, ela esconde muitos vícios que muitas vezes nós não achamos que temos. Acham que nós, às vezes, pensamos que vício é só álcool, drogas, mas não, né? Existem muitos outros vícios disfarçados ali atrás da nomofobia, como pornografia, a questão de apostas, compras online, né? A pessoa vai comprando e até perde a noção, né? Nem sabia que eu tinha comprado isso, vê só quando chega, né? Outra facilidade, os aplicativos... É facinho, você comprou, chegou. Então, são muitas questões que estão por trás e às vezes as pessoas falam, mas é um tema que se fala, mas a gente precisa aprofundar, precisa ter diálogo, precisa realmente procurar a raiz, né? E ver quão profunda ela está para entender qual que é o tamanho da árvore para a gente começar a lidar com ela, né? Quais frutos tem dado, né? As nossas horas gastas aí no celular. Que frutos nós temos? Frutos bons ou frutos que estão, né, apodrecendo aí e acaba apodrecendo todo o resto da árvore, né? Com práticas e hábitos que acabam trazendo malefícios, não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor também. Que bate-papo gostoso, que está trazendo um montão de insights aqui para mim. Espero que você também esteja refletindo bastante aqui com a gente. Para a gente concluir esse primeiro bloco, eu quero te fazer a última pergunta e nós vamos ter um segundo bloco, onde a gente vai falar sobre os riscos graves. A gente vai trazer as dicas aqui para vocês, então aguenta aí, assista também o segundo bloco, vai ser excelente para você. Antes da gente finalizar, a última pergunta eu quero te perguntar o que é FOMO e como isso está relacionado à nomofobia. Então, FOMO é uma expressão em inglês, me perdoem aí, né, que é o Fear of Missing Out, né, o medo de ficar de fora. E aí, é isso que nós estamos falando, né? Se o meu celular se desligar nesse momento
e eu não saber o que está se passando ali, aquele medo vai crescendo. É um medo que vai crescendo desproporcionalmente. Por quê? Porque eu não vou tendo controle mais. Ele vai tomando o meu corpo, os sintomas que nós falamos lá atrás vão aparecendo. E agora eu posso até entrar numa crise de ansiedade pelo fato de eu realmente me sentir de fora, né? E é engraçado, né? Apesar de não ser a questão cômica, mas como esse medo de ficar de fora acaba deixando a gente de fora das relações reais, de fora das conexões aqui, né? Da conexão um com o outro. Mas a gente perde a percepção do que é real para o que é virtual e acaba ficando com mais medo do que está ali do que o que a gente realmente convive aqui diariamente. A gente tem perdido muitos momentos de conexões importantes, reais, pelo medo de ficar de fora das conexões virtuais. Nós temos perdido de fato a vida, né? Você passa o dia todo e você pergunta, o que eu vivi hoje? O que de fato você viveu? Eu pergunto para você, o que de fato você viveu hoje? Só de estar aqui com a gente, eu tenho certeza que desses 50 minutos você de fato viveu. Mas dá uma pensadinha aí para trás, o que tem sido de fato a sua vida. Nós vamos voltar no segundo bloco, nós vamos falar sobre algumas estratégias de enfrentamento à nomofobia e trazer as dicas práticas aqui para vocês. Então, não saia daí, até já já.